Olá, esse é o podcast Mesa de Barra. Todo mês um episódio diferente sobre os encontros entre polidense, dança, arte, diversidade e tudo mais que nos move. Esse episódio é patrocinado por Pinup Poly Studio, nosso estúdio de polidense, Gaia Poly, a maior fabricante de barras de polidense da América Latina, e Rolling, marca brasileira com peças que vão da dança à praia. E para quem é apaixonado por polidense como a gente... Vocês são? Eu sou às vezes. Mais ou menos, é meu trabalho. Depende do dia. A Gaia Poly criou uma comunidade digital voltada para conteúdos de polidense. Lá nessa comunidade você encontra conteúdos exclusivos, promoções, cupons de desconto. Inclusive, eu já dei aula online. Já deu aula, né? Júlia já deu aula pela Gaia também. E, além dessa comunidade digital, no site, eles têm também um aplicativo, tá? Vou deixar aqui o site com QR Code, só clicar e participar da comunidade. Para as apaixonadas por Rolling Brand, como eu, fiquem ligadas porque em novembro começa a First Friday da Rolling, com descontos que vão até 70%. Então, cheguem cedo e acessem o site. Porque acaba rápido. Acaba rápido. Mesa de Barra. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Meu nome é Roberta Martins, eu sou sócia e professora aqui do Pinup Poly Studio e estamos hoje com... Laís Ribeiro, proletariada do Pinup, mais conhecida como social media. Júlio Peixoto. É isso, gente. Não precisa de mais. Apenas o único de seu Ai, nome. gente, não consigo. E hoje, gente, a gente está aqui para um episódio Caótico. A Eu não gente faço achou que tava ideia. faltando fofoca, né? E eu sou ótimo, porque eu sei de todas. Tava muito Não mal. pode se comprometer bom. tanto. Tá bom, vamos lá? Eu quero começar com um assunto muito importante. A gente está gravando esse podcast em setembro. Hoje é dia 21 de setembro. Estamos a 2 dias do Pinup Poly Show, edição 2023. Eu já tô maquiado. Mentira. Gente, o Júlio veio direto de São Paulo. É verdade. Dançou ontem no Love Eu Cabaré. dancei ontem no Love Cabaré, gente. Peguei um ônibus, vim pra cá, cheguei aqui assim, ó. Chegou 2 horas atrasado. Foi o ônibus, gente. Peguei um trânsito horroroso do Rio de Janeiro, lá na Avenida Brasil. É verdade. Mas E cheguei. Graças a Deus. Amém. E aí, Júlio vai ser convidado especial mais uma vez, né, do show. E como que vocês estão, gente? Vocês estão nervosos? Já fecharam coreografia? Eu tô animado, porque eu fui muito cara de pau e eu falei assim, gente, posso colocar um pêndulo no meio dessas barras de pole? E elas falaram sim. É porque a gente não consegue dizer não pro Júlio. Tipo, nunca. Simplesmente. E aí eu vou me apresentar nesse pêndulo. A performance já tá pronta. Eu vou fazer a mesma performance que eu faço lá no Love. Yes! Tá. Então, Não é pouca coisa, não. eu tô animado. E você, Roberta? Gente, a minha questão é... Eu nunca fecho as minhas coreografias, tipo assim, com antecedência. Então... Uma pessoa ocupada. Não, uma pessoa louca e desorganizada apenas. Mas, cara, essa eu até que consegui fechar. A minha vida nas últimas 2 semanas estava bem caótica. Mas eu até que consegui fechar. Tipo, anteontem eu me vi com a maior parte da coreografia fechada. Caramba, Mas, Roberta, você se desfilar de um lado pro outro, a gente já vai bater. ridículo. Não. Gente, talvez tenha aí um som de obra, mas faz parte, tá? E mesmo quando vocês estão com a coreografia fechada, vocês costumam surtar antes? Roberta, eu já sei a resposta e eu quero sinceridade. Mas e você, Júlio? Não. Nunca surta? Não, porque eu acho que o momento que eu tô dançando, ele é único. E a única coisa que acontece comigo é o frio na barriga. Que eu sempre falo, se eu não tiver o frio na barriga, quer dizer que eu perdi o amor pelo que eu faço. Então, assim, eu não surto, porque eu acho que eu tenho muitos anos de trabalho para continuar surtando todos os anos, gente. Então, assim, eu vou estar lá entregando o meu melhor que eu posso no dia, e não vai definir o meu trabalho, a minha vida, ou tudo que eu já fiz até hoje. Mas, frio na barriga sempre. E você, Roberta? Surta? Que maduro, Júlio. Ué, gente, mas pelo amor de Deus, eu não Cara, aguento mais sofrer. Mas muito maduro. Assim, pra mim depende muito do palco. Tipo assim, tem palcos que eu consigo lidar de uma forma melhor, mas alguns, irmão, eu surto Mas essa muito. é até uma dica que eu dou para as pessoas que se apresentam, que ficam muito preocupadas se acontecer alguma coisa errada. Se acontecer,
Gente, aconteceu. Isso não vai definir Sim. você, ou vai definir se você é melhor ou pior. A gente fica se colocando muito nesse lugar de eu fui melhor, eu fui pior. Gente, na verdade, aquilo é um momento e ele não vai definir o que é você, entendeu? Porque às vezes a gente fica... É óbvio que a gente, sei lá, fica meses montando uma coreografia ou, sei lá, fica pensando muito do que... A gente cria uma expectativa muito grande sobre o que a gente vai fazer. Na verdade, na hora, nunca é, porque tem várias adversidades, sabe? Tipo, às vezes você está suando mais, suando menos, ou às vezes você está mais... Aconteceu uma coisa no seu dia que te deixou a sua cabeça mais desconcentrada. Mas, enfim, a gente tem que pensar que aquele momento ali, ele vai se repetir várias vezes, sabe? Você vai ter a oportunidade de fazer várias performances, de ter dias bons, dias ruins, sabe? Então, assim, se vocês colocarem na cabeça de que, se vocês começarem a aproveitar mais a performance do que ficar com medo do que vai dar errado, vai ser mais gostoso, cada vez mais gostoso se apresentar. Aprendeu, Roberta? Vamos, por exemplo... Vários tapas na cara, por exemplo, Júlio. Roberta Martins. Vários tapas na cara. Se você dançar amanhã? Amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Pelo amor de Deus. Se você dançar depois de amanhã e, por acaso, você escorregar... Você vai estar de salto? Uhum. E tropeçar no salto, cair de joelho no chão. A minha coreografia dramática vai fazer parte. Tudo bem. Não, sim. Beleza. Você vai ficar, tipo, puta que eu pariu, caralho, que merda. Mas isso vai mudar a sua vida em alguma coisa? Não, gente, e aí eu entro muito na... Eu lembro muito do primeiro palco que eu dancei, que foi o palco do Polytheater, que eu sei que é uma das suas perguntas. Porque, cara, hoje em dia, eu acho que eu tenho 11 anos que eu faço polydance. Menos que eu me apresento. Acho que eu me apresento tem uns 5, 6 por ali. Mas um pouco menos do que a idade do Pinup. E eu lembro que o meu primeiro palco foi o palco do Polytheater. O primeiro Polytheater que teve foi, acho que 2017. E o Pinup, ele estava começando, tipo assim, a gente tinha saído da salinha pequena, tinha ido para uma sala maior, e estava começando a expandir, estava crescendo um pouquinho mais. E aí rolou, anunciaram o Polytheater, eu me inscrevi, beleza, passei na seleção, e esse é meu primeiro palco. E naquela época, coitada, tipo assim, completamente despreparada psicologicamente. E aí eu pensava que só o que me passava na minha cabeça, o que se passava na minha cabeça era: se eu cair, eu vou levar o nome do Pinup junto. Mas isso não existe. Não existe, assim, tipo assim, só que na época era, um dos maiores eventos de polidense do Brasil. Então, eu vi aquilo ali como uma oportunidade para, botar o nosso nome ali, sabe? E aí eu lembro que eu me botei muita pressão. Um dia antes, tu lembra daquele bar? Em São Paulo, gente, eu foi uma chorando, choradeira. ridícula. Ai, minha vida vai acabar. Acabou Não, com ela gente, tudo. eu jurava que ali eu ia acabar com a minha carreira e com o nome do Pinup. E ela ganhou tudo. E foi muito pelo contrário. Foi um palco, apesar de eu não ter levado de uma forma saudável para mim, foi um palco que me abriu muitas portas, que me trouxe muita coisa. E é isso, apesar de ter sido um palco muito sofrido. Sim, eu acho que é importante a gente muita falar para as pressão. pessoas, porque muita gente sofreu antes com essa pressão de aqui é o momento que eu tenho que mostrar que eu sou perfeita. Senão as pessoas elas nunca vão comprar o meu trabalho, elas nunca vão levar o que eu faço a sério. Só que tem muita coisa por trás, é muita coisa mais importante do que isso, sabe? Eu vejo muitas apresentações, às vezes, as pessoas tentando provar que elas são boas e não provar para o público que ela é boa e não está se divertindo fazendo o que ela ama, sabe? Sim. Então, a gente tem que parar de tentar provar para alguém. Por exemplo, se amanhã eu me apresento no Pêndulo, um aparelho novo, e eu escorrego, ou o movimento não vai dar certo, gente, isso não vai definir o meu trabalho ou tudo que eu fiz até hoje. Foi um momento, sabe? Então, assim, falar isso para as pessoas, eu não tenho medo de errar. No momento, não tenho medo de errar, porque acontece, entendeu? Então, a gente tem que pensar que se acontecer alguma coisa e alguém começa a falar assim, acho que ela não é tão boa o suficiente, eu acho que isso fala da pessoa, não de quem está ali, Com toda sabe? certeza. Então, quando a gente performa, quando a gente está no palco, que é uma pressão, né? Tem toda aquela luz, as pessoas. E percebam que tem sempre seus amigos estão lá, a sua família está lá. Você não precisa provar mais nada para eles, né? Curte. Quando eu monto uma coreografia hoje, quando eu monto uma sequência, eu faço tudo que eu quero. E eu gosto que... E mesmo assim, às vezes dá... Eu lembro que semana passada eu me apresentei na Love e eu estava mentalmente... como é que eu posso falar?
Abalado. Não era abalado, eu estava desfocado por causa do meu dia. E aí, esse desfoque, ele foi pro palco junto comigo. Eu não consegui performar focado, sabe? Tipo, eu percebia durante a performance que eu estava muito desconcentrado. Mas eu tinha que fazer ela, fiz a performance, saí e eu falei assim, gente, sabe? Tipo, que sensação estranha você dançar dessa forma. Uhum. E aí até a Subi, que já assistiu minha performance várias vezes, ela falou assim, amigo, eu percebi... Assim, não deu nada de errado, mas assim, eu percebi que você estava desfocado. Porque ela é uma pessoa que conhece. Exatamente. Né, também. Gente, mas eu não vou sair de lá assim, meu Deus, acabou a minha vida. Não, ontem eu me apresentei, eu saí assim, uau, que delícia, que sensação boa. Então, assim, são dias e dias que a gente tem para se apresentar, né? Tipo, momentos e momentos. E a gente tem a sorte que tem muitos eventos de polidense para você poder fazer performances. E saiba que se você participar de todos os eventos, umas você vai gostar mais, você vai gostar menos, mas isso não vai definir você, o seu trabalho, a sua história fazendo polidense. É isso, né? Lembrar que é só um palco. Exatamente. Dentre muitos. Exatamente. Mas uma coisa que eu queria perguntar. Laís, esse é o primeiro palco? Então, depois de ouvir tudo isso, o que eu... Cara, foi cair de paraquedas, foi no Pinup Poly Show do ano passado, né? Que foi 2022. Quanto tempo de poli? Eu tinha 9 meses. 9 meses. 9 meses. Mas você foi bem... Eu fui em grupo. Não, Isso mas ajudou você muito. foi bem instruída para não ficar surtando tanto. Cara, a construção da coreografia foi muito o que deixava cada uma confortável, sabe? Foi bem bom, um processo bem bom. Fui de maluca, não sei o que me motivou aí, mas... O Pinup, com certeza. Tá aqui, né? Você O Pinup vê a galera. o Pinup não obrigou ela. Não, mas não obrigou, mas tipo, fez ela ter essa vontade, provavelmente. Tipo, eu quero estar participando disso. Mas como é que foi isso? Tipo, vou dançar num palco. Cara, então, eu sou muito dramática, né? E aí a gente tava na reunião começando a discutir sobre o show, ia ser o primeiro show depois da pandemia, né? Então tava todo mundo muito animado. E aí perguntaram se eu ia dançar, eu falei assim, nunca, jamais vou dançar num palco. E aí depois eu parei e pensei, caramba, mas ano que vem... Porque eu ficava muito assim, ano que vem eu danço. Aí eu pensei, ano que vem eu posso nem estar viva. Cara, eu nesse penso drama. muito também. Eu penso muito nisso. E aí eu falei, vou dançar então. Ainda muito em pânico, porque a princípio seria um solo. E aí depois surgiu a possibilidade de fazer um grupo e foi muito melhor. Não tive tanto essa coisa de ter uma carreira, porque o poli não é a minha profissão, então, assim, tiro um peso enorme, né? Pude ir só para me divertir, apesar de ir com pessoas que eram e são professoras da casa, então tinha esse detalhe. O meu maior medo era estragar a apresentação dos outros, não era, tipo... Em grupo dá um... Né? E, gente... Mas, uma pergunta, você já dançou na vida? Já... Não. Eu queria falar um parêntese sobre o polidense, sobre esses eventos, que eu acho que é muito legal, que agrega muito, é que a gente é uma atividade adulta, né? E a gente tira essa coisa de que o adulto, depois dos 25, depois dos 20, depois dos 30, ele só serve para ir para academia e fazer mais nada. A gente mostra que a gente pode, do nada, resolver se apresentar num palco e que você não precisa trabalhar com isso desde 5 anos de idade. Então, eu acho isso muito legal, a gente poder dar a oportunidade de você pensar assim... Quantos anos você tem? 28. Com 28 anos, falar assim, olha para um palco de um teatro, do Teatro Rival. E eu, o quê? Como assim, gente? E aí você dá a oportunidade para as pessoas, você mostra que tudo que falaram antes é uma mentira, não existe. A gente pode estar no palco com qualquer idade e fazer as coisas que a gente ama. Eu tinha pânico de dançar. Eu não dançava nada, nem em festa, em lugar nenhum. Então, juro por Deus. Antes do Pinup? Juro por Deus. Eu me achava muito desengonçada e muito incapaz, assim. Então, eu acho... Pois não acho que eu danço a beça, mas eu acho que eu danço bonitinho. Mas sabe o que é isso? A gente cria essa... A pessoa, ela fica tão à vontade, tão segura, que ela fala assim, gente, eu acho que eu posso, sabe? Que, por exemplo, se você estivesse em uma outra atividade, você ia falar, jamais. Eu não estou, meu corpo não foi feito para isso. E acho que aqui você vê, né, tipo, os alunos, você vê os professores, que eles são pessoas que eles são muito
que agrega, né? Então, assim, eles olham pra você, eles não te veem uma pessoa já velha pra dançar num palco. Eles falam assim, amor, você vai dançar no palco. É isso, a maior parte das pessoas que começam pole dance começam adultas, né? Adultos. Tipo, eu comecei com 16 anos, mas eu lembro que na época eu era a pessoa mais nova da, tipo, da turma, do estúdio e tal, das pessoas mais novas. Geralmente a galera começa mais velha. E aí eu lembrei de um episódio meu que eu comecei há um tempo atrás, acho que tem, sei lá, uns 2 anos, eu comecei a pensar em fazer aulas de surf. Porque meu irmão surfa, meu namorado surfa. E aí, enfim, por conta disso, comecei a ver a prática, tipo, de forma mais atrativa e tal. E aí fiz uma aula de surf. Aí foi ótimo, achei muito legal, muito divertido. E aí, depois disso, aí eu admito que eu fui muito ousada. Eu fui para Copacabana com o Marcelo, meu namorado. E ele surfa já há muito tempo. E falou, a onda tá baixinha, as ondas estão baixinhas, não estão muito grandes. Sempre o Marcelo. Vamos alugar uma prancha, um long, que é aquela prancha maior, que é para dar mais estabilidade para quem está começando e tudo mais. E aí alugamos um long e aí fomos lá. O mar ele não estava grande, mas ele estava após uma ressaca. Então ele não estava grande, mas ele estava forte, as ondas estavam fortes. E aí peguei uma, peguei 2, peguei 3, tava botando bonitinho no corte, assim, de ladinho, Teve uma onda que me levou muito pra beira. E aí, na hora que eu fui voltar, como as ondas estavam muito fortes, eu não consegui vencer a arrebentação. E aí eu chamei o Marcelo para me ajudar e tal, e aí ele veio ao meu encontro. No que ele veio ao meu encontro, veio também uma série de ondas junto. E aí a gente se embolou de uma tal forma e tal, eu sei que eu só senti um pancadão na cabeça. Na hora eu botei a mão assim na minha testa, foi até aqui, ó, desse lado aqui. Eu tenho galinha até hoje. Um calócio. Aí eu botei a mão na testa, no que eu botei a mão na testa fez ploc. E aí eu vi, deu merda. Senti, né? Senti, deu merda. Aí eu comecei a chamar Marcelo, acho que machucou e tal. No que eu tirei a mão, ele me olhou com uma cara de... Você vai morrer. Ai, que horror. Tipo assim, ele não falou. Desespero. Ele não falou, mas eu entendi isso. Cara, você vai morrer. Aí eu não tinha começado a chorar. Quando eu vi a cara dele, aí eu comecei a chorar pra caralho e tal. Aí nisso veio mais uma sequência de ondas. Isso vocês não no mar cheio de onda. No mar cheio de ondas. Só que a gente tava muito na beirinha. E depois eu fiquei sabendo. Era falaram, caixote? Era caixotão, gente. Levava cada caixotão. Carioca levando caixote. E, cara, mas a maior parte dos acidentes, gente, acontece ali, na beirinha, Cabo 10. E aí foi isso. Aí eu saí com um galão do mar, nisso o Marcelo deixou as pranchas lá, e a gente estava no posto 5, em Copacabana. Do lado tem um corpo de bombeiros. E aí ele já me pegou no colo e tal, e me levou lá pro corpo de bombeiros. Aí, enfim, chegou lá e tal, os bombeiros foram super gente boa e tal, me deram um maior suporte, limparam, botaram gelo, nisso eu debulhando em lágrimas. E aí, beleza, aí a médica virou e falou, olha, tá tudo bem, mas tem que ver se tem alguma fratura. Ela falou que podia ter alguma fratura. Meu irmão, comecei a chorar de novo. Mas beleza, a questão foi, ele me levou na Policlínica de Botafogo para ser atendida lá, né, para bater um raio-x da cabeça, beleza. No que eu cheguei na emergência, a médica me tratou super mal. Tipo, passei pela enfermeira e tudo mais, de boa. A médica me tratou super mal. Por quê? E aí, no que eu saí, o Marcelo estava um pouco mais atrás e ouviu a médica comentando com outra pessoa. Mas nessa idade, querer inventar de surfar, né? Sendo que, irmão, eu sou uma mulher na época eu tinha 26 anos. Tenho 27 hoje. Tenho 26 anos, sabe? Onde que 26 anos, onde que, na real, qualquer idade é uma idade limite para você surfar ou aprender a fazer qualquer outra atividade, né? Qualquer isso outra limita, prática. né? E às vezes a pessoa tem 30 anos, o sonho dela é surfar. O sonho dela é participar de um campeonato de surf, por exemplo. E aí, se não tem alguém que fala assim, cara, você pode. Ela vai viver com aquilo para sempre, sabe? E eu percebo que quando as pessoas vêm fazer pole e elas começam a ver como é a energia, como é a comunidade, como ela se move, é o que aconteceu com você. Você vai falar assim, gente, então eu vou dançar. Eu vou dançar nos melhores teatros do Rio de Janeiro. Olha que foda, sabe? Se qualquer outro lugar ia falar assim,
Não, deixa pra lá, já passou. Vai pra academia, vai fazer uns, sabe? Mas agora eu vou expor as alunas aqui do Pinup também. Eu sinto que muitas, provavelmente em outros lugares, mas enfim, aqui que eu tenho a convivência, muitas têm esse olhar mais gentil com a outra, com a amiga de turma, enfim, vê todas as coisas incríveis que ela faz e super estimula a se apresentar, mas para ela jamais ela vai fazer isso, porque ela não consegue reconhecer que também é capaz. Mas aí também pode ser naquele lugar de muita insegurança mesmo, sabe? Tipo, porque às vezes o palco pode ser não uma coisa boa, pode ser uma coisa meio traumática mesmo, sabe? Mas acho que retoma também muito aquilo que você falou da gente focar mais em fazer pro outro e achar que tem que fazer Isso. tudo perfeito do que se divertir. Eu tinha muito isso, na verdade eu ainda tenho, que eu falo assim, nossa, eu nunca vou fazer uma giratória, porque eu ainda não tenho repertório suficiente. Mas é porque eu acho que eu não consigo fazer muitas coisas difíceis, sabe? E aí eu tô tentando... Mas aí você não precisa fazer coisas trabalhar difíceis. Você tem que isso. fazer... A gente, quando dança, tem que fazer o que a gente gosta. Eu tenho que fazer pra mim. Eu tenho que fazer com que as pessoas... Óbvio que eu tô ali mostrando uma arte, né? Uma movimentação para as pessoas. Mas só vai ficar legal mesmo, só vai tocar o outro se você fizer o que você se sente bem. Não o mais difícil. Às vezes o mais fácil, sabe? Se tem alguém, se alguém está treinando, se tem alguém que está te treinando, que está te ajudando e está falando que você tem que fazer o mais difícil ou que não está bom. Se não está bom, menos é mais, vamos fazer ficar. Não vamos ficar fazendo com que a pessoa faça algo que ela visivelmente não está bem. Então, acho que vai muito de quem está ali auxiliando também, né? A pessoa. Inclusive, o meu grupo no Pinup Poli Show desse ano tem 8 pessoas. E o quê? São 8 pessoas. 8 pessoas com ideias muito diferentes. E aí, faltava uma semana pro show e a gente ainda tava surtando com a coreografia. E aí, a Roberta veio orientar a gente. E ela falou exatamente isso. Na parte que a gente tava muito em dúvida, ela falou assim, simplifica. Simplifica. E foi exatamente o que a gente fez. E tudo fluiu. Então, muito obrigada, Roberta. Maria, eu espero que esse corte vá pro Instagram, tá? Laís me Quem elogiando. faz os cortes do Instagram sou eu. Não é a Maria. Mas, gente, é sério. Se não tá dando liga, simplifica, faz menos. Sabe por quê? Porque vai tocar muito mais quem está assistindo e você vai se sentir muito melhor. Você vai conseguir colocar mais a sua proposta, a sua performance, sabe? Com toda certeza. Então, não queira mostrar o mais difícil. Porque o mais difícil, às vezes, pode estragar tudo, sabe? Então, a gente sempre tem aquela coisa do melhor e do pior, né? Então, a gente fala assim, por que o movimento, só porque ele é mais difícil, ele é melhor? Quem falou isso? Entendeu? O que é o melhor e o que é o pior? Sabe? A gente coloca, principalmente a gente não, né? Algumas pessoas colocam os níveis de poli, assim, tipo, básico, intermediário e avançado. Como se o intermediário fosse melhor que o básico e o avançado fosse melhor que o intermediário, essa hierarquia. Sendo que é tudo um processo, né? Então, a pessoa que está lá do nível básico, se ela quiser fazer uma performance com movimentos do nível básico, não é pior do que a menina que está fazendo movimento só lá do nível avançado, sabe? Cada uma tem seu nível, cada uma está ali no seu nível de dificuldade, que às vezes equivale, sabe? E aquilo ali é o que importa pra gente, quando a pessoa está se apresentando, não é o movimento mais difícil. Mas para mim, é se ela está curtindo o que ela está fazendo. Isso me prende muito mais. Quando eu vejo uma performance de uma pessoa que ela está ali só, dá para ver no rosto, só mostrando o que aprendeu, e não fazendo o que gosta, já faz diferença. Eu já assisto já assim. Arrasou. Uau. Então, gente, se vocês estiverem se apresentando e o Júlio fizer essa cara... Mas gente, mas é verdade. Porque a gente tem que parar de querer provar para alguém alguma coisa. E tem que começar a fazer as coisas para a gente. Sim. Você tem alguma consideração sobre esse assunto? Ou posso fazer perguntas polêmicas? Calma, eu queria falar também que é isso, é muito importante o papel da instrutora e do instrutor ali naquele processo. E eu sempre busco, tipo, auxiliar as minhas alunas, direcionar as minhas alunas na hora de montar a coreografia, perguntando o que você gosta. Né? Isso, o que você gosta de fazer, quais movimentações você gosta. Porque é isso, eu acho que é muito mais sobre o que você quer passar. E cria identidade. Sim. Quando você faz o que você gosta mesmo, não importa. Pode ser... quando você faz o que o seu corpo gosta de fazer, com o que ele sente bem, aí está a sua identidade.
Se eu tentar fazer o que a Roberta faz, eu vou ficar sem identidade. Eu posso até conseguir. Mas não, se você fazer exatamente como ela faz, primeiro que eu não vou conseguir, né, gente? Pelo amor de Deus, porque essa bicha é esquisita. O que eu ia falar, se eu quiser fazer o que o Júlio faz, eu não vou conseguir, eu vou ficar sem ombro. Não, e aí o que acontece? Vai gerar uma frustração em mim e eu vou estar querendo ser igual a Roberta? Eu não, gente. Já sou amiga dela, já tá ótimo. Eu acho que passa muito por um processo de você olhar pra... Não é pra virar autoajuda, mas de você olhar pra dentro e você, tipo, tentar perceber o que você gosta de fazer, né? Não é autoajuda, não. É ajuda, porque se você não... O nosso corpo tem uma história e um limite. Então, eu não posso fazer o que a Roberta faz. E, às vezes, ela não faz o que eu faço. Então, se não tem alguém te auxiliando e olhando para você e falar assim, olha, eu acho que você pode caminhar por esse lado e você explorar isso, vai fazer com que você crie identidade na sua performance. Entendeu? Sim. Então, é ajuda mesmo, sabe? Tipo, a gente fala para as pessoas, façam o que o seu corpo deixa, só assim, sente bem, na verdade, e só assim você vai construir performances cada vez mais gostosas. E é igual que eu falo, eu não surto mais. Frio na barriga. O surto vai virar um friozinho na barriga, tipo, ai meu Deus, sabe? Eu ainda surto, Ju. Eu ainda surto, mas eu percebi que eu ainda é muito disso do me provar, me querer mostrar ali o meu trabalho e tal, mas principalmente quando é um rolê da galera do poli. Eu percebi isso, que quando é um evento onde vai só a galera do polidense, tipo, a galera que entende, né, de polidense, eu me cobro muito mais. Nossa, eu caguei. Agora, quando é um evento, sei lá, um evento onde a maioria da galera não entende de polidense, não que importe menos pra mim, mas eu me sinto muito menos cobrada no sentido de pensar, cara, acho que se eu subir ali e fizer um negócio ali, qualquer coisa, a galera vai achar lindo. Mas olha que errado. Por que a galera do polidense tem que estar te julgando? Sim, sim. Eu não vou, sabe? A galera do polidense não tem que estar te julgando. E se estiver te julgando, o problema é deles. Eu percebi que isso é um padrão nas minhas apresentações, sabe? A forma que eu me sinto antes de entrar no palco. Não, sabe, tipo, julgar o quê? Roberto, você tem uma história, tipo, que é incrível, sabe? Você é uma empreendedora, você faz 1 milhão de coisas. Se você tiver na performance, não tiver um monte da galera do pole, assim, e você não for tão bem... E é isso, elas vão acontecer, né? Elas vão acontecer porque, como você falou, vão ter dias que, cara, a sua cabeça vai estar em outro lugar. Exatamente. Então, aí você vai sair do palco, você vai socializar com essas pessoas se sentindo inferior, jamais. Eu te bato, te dou um tapa, entendeu? Tipo, não pode ser assim. Denúncia, Júlio Peixoto bate em Roberta Martins. Então, a gente não pode mais se colocar nesse lugar de medo, sabe? Medo de quê? Isso aqui, a gente move a atividade, sabe? De alguma forma. A gente estuda muito, a gente move o polidense de uma forma no Brasil mesmo, sabe? Onde a gente, às vezes, cria até mesmo tendências, sabe? Tipo, de movimentação. Para se um dia a gente não for tão bem, ser julgado, pelo amor de Deus, eu não deixo não, gente. Vai me julgar. Não tô roubando, tô matando, entendeu? Não tô fazendo nada disso. Então, assim, tem dias bons e dias ruins. Sim. De Roberta Martins, de Peixoto, de Laís. Entendeu? Qual é o meu sobrenome? Precisa de um sobrenome? Então, Qual é o seu nome do polidense? Qual é o seu nome do polidense? Você tem? Não. Laís Ribeiro. Laís Ribeiro, Laís Ribeiro? Laís Ribeiro. O seu Instagram é isso também, né? Laís Ribeiro C, porque já existia outra Laís Ribeiro no mundo, você acredita? Não tem lá na Austrália que a pessoa entrava na aula de pole e aí ela já tinha que ter um nome de guerra? É mesmo? Tipo Felix Kane, isso não é só nome. Não, Felix Kane não é o nome da Felix não, Kane? gente, é nome de guerra. Janine Butterfly. Janine eu Butterfly, imaginei que não gente. fosse. Esses nomes é tudo nome de guerra. Elas tem outros mais. Nome de guerra, Aquela outra, a Cleo the Hurricane, gente. Que... É tudo nome de então, Qual seria o seu nome de guerra? Peixota. Peixota. Peixotinha. Não, gente, Peixotinha é o meu perfil Pessoal. de quem não faz nada. De quem não quer saber de polidense? De quem não quer saber de polidense. Entra no meu perfil do Peixotinha lá no Instagram, gente, pode entrar. Então o polidense cansa vocês, de vez em quando. E por isso que eu tenho o Júlio Peixoto e a Peixotinha, entendeu? E aí, eu lembro da primeira entrevista que a gente fez lá na Rua México, que aí eu perguntei pro Júlio, o que o polidense significa pra você? O que o polidense é pra você? Aí o Júlio virou pra mim, minha fonte de renda. Gente, olha... É isso, a gente não pode esquecer também que o polidense pra gente tem esse lugar de trabalho, né? Então, assim, se vocês pararem de fazer minha aula...
Acabou. Por favor, façam as nossas Entendeu? aulas. Façam minha Pelo amor aula. de Deus. Façam a aula da Roberta, entendeu? São boas, eu acho. Mas é isso, eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de trabalhar com o que a gente ama, mas ainda assim é trabalho, então lógico. É vão ter trabalho, dias gente. E assim, a gente tem cansativos. burnout, a gente tem várias coisas que acontecem como todo trabalho. E a gente tem o nosso corpo, né? Nosso físico, que às vezes machuca, às vezes a gente está completamente exausto, você acorda e você pensa assim, meu Deus, eu tenho, sei lá, 4 aulas para dar, eu tenho que fazer um conteúdo, eu tenho que administrar um estúdio, eu tenho que organizar lista de workshops para dar fora. Então, assim, são muitas coisas que acontecem, que é o meu trabalho, é a busca para eu pagar todas as minhas contas, né? Para eu ter os meus momentos de lazer. Afinal, a gente vive num capitalismo. E ninguém aqui é herdeiro. Ninguém é herdeiro, gente, não é, infelizmente. E agora eu quero sinceridade de vocês, Tá. hein? O que vocês mais odeiam no mundo do poli? O que eu mais odeio... Começa, Júlia. Sinceridade. Eu acho que eu sei. Assim, não sei se é a coisa que eu mais odeio, não, mas é uma coisa que eu critico bastante. Mas vai primeiro. O que eu mais odeio no mundo do poli, eu acho que é o julgamento mesmo. É a pessoa esperar que a outra... Isso acontece muito, né? Esperar que a outra fale. Eu percebo que não é ainda um lugar... Eu percebo que ainda não é um lugar de total motivação. Assim. Sim, isso é uma questão muito, muito importante, porque não é todo espaço de polidense que vai ser super inclusivo e super acolhedor para todo mundo. Tá? Inclusive aqui no Pinup, eu acredito muito que a gente tente fazer esse trabalho, é um trabalho diário que a gente faz aqui, mas nem toda a situação também está sob nosso controle. Então, podem ter momentos ali desconfortáveis para uma aluna ou outra que, às vezes, a gente não vai ver, às vezes, a gente não vai ter como controlar, né? Muitas vezes, vão ser mais questões internas da pessoa que a gente não vai ter nenhuma gerência sobre isso, né? O poli aqui, a gente é uma atividade nova, então a gente está evoluindo. Graças a Deus, a gente, acho que de pouco mais de 5 anos para cá, a gente conseguiu... está conseguindo, né? Fazer com que a atividade seja cada vez mais, como é a palavra? Posso dizer? Que a gente consiga olhar mais para as pessoas, sabe? E entender que cada espaço, cada estúdio, cada local tem o seu lugar, sabe? Porque antes era um medo que a pessoa tinha de ter, isso era uma coisa que me irritava tanto, assim, que é uma insegurança tão bizarra, de um aluno fazer aula em outro estúdio. Era isso. Isso, para mim, é uma coisa que é tão idiota, sabe? Porque, assim, se o aluno quiser fazer aula comigo e ele quiser fazer aula com a Roberta, ele vai fazer. Se você fala assim, olha, se ele começa a fazer aula com a Roberta, vamos dizer, não conheço a Roberta Martins, e ela tem um estúdio na mesma cidade que eu. E aí o aluno que está fazendo aula comigo, ele vai lá, eu vejo ele fazendo uma aula lá no estúdio da Roberta. Eu vou ficar puto? Vou, porque as pessoas ficam. Eu estou falando assim, a pessoa fica puta com a Laís. Eu fico puto com a Laís, porque eu vi uma foto dela no estúdio da Roberta Martins. Absurdo. E aí eu chego para a Laís e falo assim, o que você está fazendo lá? Vai me largar? Tá bom. Aí começa aquela coisa tóxica que não deixa o aluno experimentar. Porque assim, gente, não adianta. Se o aluno quiser fazer aula, se a Laís quiser fazer aula com a Roberta, ela vai fazer. E eu não quero. Mentira. E se eu prender ela, se eu crio essa linguagem tóxica de falar assim, olha, aluno meu não faz aula ali. Isso vai fazer você perder o aluno. E, Júlio, isso era exatamente... Eu tinha comentado com a Laís que ela falou que ia fazer essa pergunta. E eu estava aqui pensando, e eu acho que, cara... É isso. Não sei se é a coisa que eu mais odeio. Não sei se tem uma coisa que eu mais odeio. Mas uma coisa que eu critico muito, que eu acho muito complicada, é essa questão do professor, da professora, achar que a aluna é sua propriedade. Sim. Tipo, o que você está fazendo nesse outro estúdio e tudo mais. Sendo que, cara, você se bota também... Eu acho que é um misto ali de um lugar de insegurança. De segurança, é total. E também de meio que uma prepotência de você achar que você, alecrim dourado, vai conseguir ensinar tudo para aquela aluna. Sim. Sabe? Tipo, cara, eu tenho um estilo de poli, eu tento muito variar, andar por várias vertentes, mas eu sei que eu não sei todas as movimentações possíveis. Ninguém sabe. Então, eu acredito muito que, cara, as minhas alunas são livres. Fica aqui, ó.
declarado, Não, mas é. que as minhas alunas são livres e eu acho que eu tento deixar isso muito claro, que elas são livres para elas fazerem aulas onde elas quiserem, com quem elas quiserem, sabe? Que eu acho que isso, mais do que tudo, enriquece a experiência daquela aluna E ela, vai, e ela vai polidense. querer, e ela vai continuar, e ela, ao invés de ela ter medo de você, porque você ameaçou ela, falando que se ela fizer aula no estúdio, você vai ficar brava, ela vai ter mais, ela vai agradecer mais a você por ter dado a oportunidade de conhecer outras formas de se mover. Lá em São Paulo, por exemplo, no Metrópole, uma aluna olhou para mim e falou assim: Júlio, você me ensina esse movimento? Aí eu falei assim: você quer fazer uma aula com a Alessandra Rancan? Porque eu acho que ela vai conseguir te instruir melhor do que eu. Porque é uma coisa, era um movimento muito específico. E aí eu falei assim: faz aula com a Alê, porque ela tem esse estilo, ela estuda isso. Eu acho que ela vai poder te ajudar mais. Eu poderia, com certeza, auxiliar ela. Mas eu acho que a Alê, ela pode ter um jeito mais detalhado, porque são movimentos dos mesmos corpos. É a pesquisa dela também. Exatamente. Né? Isso não faz eu perder um aluno. Isso faz a aluna falar assim: Júlio, fiz aula com a Alê e foi foda. Olha a foto que eu fiz. Entendeu? Olha esse vídeo. Então, o que eu fiz? Eu não perdi a aluna, na verdade. A aluna continuou ali. E toda vez que isso acontecer, se eu estiver lá em São Paulo, rola muito nisso, né? Os alunos, eles pairam por vários estúdios. Então, porque às vezes o professor dá aula em e ela gosta daquele jeito dele dar aula. E tudo bem, gente, sabe? O mercado está aí para isso. Quanto mais você deixa o seu aluno livre, mais ele fica. Eu acho que faz parte dessa tentativa de criar espaços saudáveis e espaços acolhedores, você deixar a sua aluna livre para ir e vir. Por onde ela quiser e, enfim, explorar o polidense nas suas várias vertentes. Você vai fazer compra no Carrefour, aí depois você vai fazer compra no Extra. Aí eu sento no Carrefour e falo assim: você não vai poder fazer compra aqui mais, porque você fez compra lá no Extra. Gente. E é isso, é entender também que, cara, não é porque aquela aluna foi para começou com você, foi para outro estúdio e ficou naquele outro estúdio, que ela não gosta mais de você, ou que você é uma instrutora pior. Às vezes é mais perto da casa dela. Às vezes é mais perto da casa dela, mas às vezes também ela se identificou mais com outro estúdio ou com outra professora. E, cara, tá tudo bem a gente não agradar todo mundo, ou não ser é isso, a escolha daquela outra pessoa, né? O importante é a gente conseguir iniciar a pessoa de uma forma e fazer com que ela sinta vontade, sabe? Sinta vontade de conhecer um outro espaço e perceber que aquele espaço é o espaço que ela sente, igual a Roberta falou, que ela sente que tem mais a identidade dela. Muitas das vezes pode ser a distância, sabe? Então, a distância... Porque, por exemplo, tem pessoas que vêm de muito longe fazer aula aqui, mas tem um estúdio do lado. Por quê? Porque se identifica mais com o Pinup. Ou, às vezes, ela tem a sorte de se identificar com o estúdio que é do lado da casa dela e fazer pole ali, sabe? A gente tem que... Uma coisa que eu falo para os donos de estúdio, eu viajo muito no Brasil, o Roberto também viaja, a gente vai para muitos lugares, e a gente dá aula em todos os lugares. Todos. Não existe essa de... E aí, quando eu estou num estúdio, geralmente de cidades pequenas, isso acontece muito, e eu dou aula nos dois, quando começa qualquer coisa assim, já mudo o papo, porque eu não quero saber de treta, eu não quero saber que isso é insegurança demais, sabe? Então, assim, eu quero levar o meu trabalho da melhor maneira possível, e quem quiser estar nesse espaço vai estar aqui, quem quiser estar nesse está aqui, quem quiser estar nos dois vai estar nos dois, entendeu? E assim tem que ser livre, porque isso é insegurança demais e fica muito na cara que é insegurança, sabe? Tipo, chega até a ser... A gente fica até com um pouquinho de vergonha, né? Tipo, meu Deus do céu. Por que essa pessoa está falando tão mal da outra que está ali do lado? Sabe? Por que tá gerando tanto esse desconforto? Por que está travando tanto o aluno? Sabe? Insegurança, porque talvez tenha que ler um pouco mais, estudar um pouco mais, perceber que dar aula de poli é muito além de ensinar movimentos, sabe? Então, a coisa que eu mais odeio no poli é essa insegurança dos estúdios, de ver o seu aluno fazendo aula em outros lugares. Gente, vocês têm o mesmo desconforto, então. Cara, que parada. Eu tinha falado até parece que o Júlio isso. pariu você, né, Roberta? Quem diria? Mas eu quero compartilhar aqui a coisa que eu mais odeio no mundo do poli.
Não é nada do... Ah. É polêmica, Ai, meu polêmica. Mas é uma polêmica boba. Ah. Gente, eu odeio pedrinha colada em figurino de apresentação. Gente, Odeio! parem de fazer Aí- performances muito fortes com brilho no corpo. É, Não gente, eu sou júri, Roberta já foi júri. E assim, é polêmico mesmo isso. É polêmico. A Roberta pediu pra eu dar o disclaimer aqui, aí eu vou dar minha carteirada de que eu sou figurinista, tá, gente? Formada na UFRJ. Então eu posso falar, odeio. Amiga, eu tô cafona? Não, amigo, tá ótimo. Se tivesse na roupa ia ser um problema. Mas vocês pegam um Sim, olha. figurino lindíssimo Olha e aqui. vocês... Gente, foca aqui no peito dele. Aí, brilho no corpo eu gosto. Mas na roupa você pega um figurino lindíssimo e você só taca um monte de pedra aleatória pra poder brilhar quando bater a luz, mas fica com cara de pedra aleatória colada. Quando faz um desenho assim, eu até gosto. Você vê que existe um motivo visual pra aquela pedra estar ali, além de chamar a atenção. Mas quando é só assim, colada, só pra bater a luz e fazer aquele... Ai, por favor, parem com isso, é Uma muito coisa que horrível. eu acho, eu e Roberta, a gente já foi júri junto. Com todo e respeito. A gente compartilhava do mesmo pensamento. Que é assim, notas de figurino. Mas o figurino tem que fazer... Não é só porque o figurino está completamente brilhando, que você gastou R$2.000 no figurino, que você vai ganhar 10 no figurino. Porque se a sua performance for sobre abuso, for sobre um momento muito difícil da sua vida, não faz sentido. Sabe? Você está com brilho todo no corpo, porque é uma coisa muito... um tema, acho, muito pesado para você fantasiar ele, sabe? Dessa forma. Então, eu acho que a gente, quando está pensar num figurino para performance, a gente tem que analisar o que é a minha performance, sabe? Sobre o que ela está falando. Né? Então, às vezes, assim, você vai falar sobre um tema super difícil e aí você coloca brilho até no cabelo. Sabe? Aí vira meio que um carnaval, assim, sabe? A gente não consegue se conectar com esse tema porque não está conversando, sabe? E aí é exatamente isso. Aí a sua nota de figurino vai lá embaixo e a pessoa fala assim, mas eu estava toda brilhando, eu estava linda, maravilhosa. Mas você percebeu qual era o tema da sua performance? Esse figurino ele não tem nada a ver com a sua performance. repensando todas as minhas performances e pensando se o brilho delas fazia sentido. Não, mas eu concordo, gente. Entendeu? É porque a gente tem essa coisa de que o figurino, vou dançar no brilho, sempre é legal, né, gente? Todo mundo fala assim, o palco pede brilho. Mas quando pede brilho? Não sempre. Sim. Sabe? Sim. Porque é isso. Eu faço performances às vezes. Imagina que eu fiz uma performance no ano passado no Pinup que mexeu muito comigo. E que ela era uma performance muito, muito importante. E eu estava vestido como uma roupa casual. Uma roupa casual. Não tinha um brilho, não tinha maquiagem. Eu estava com uma calça branca e uma blusa de malha. Não é descaso. Olha, o Júlio só coloca uma calça e uma blusa. Não é. Não é descaso. Aquilo ali faz parte da performance. É uma coisa que eu sou natural, sabe? Eu estava com uma calça branca, uma blusa, mostrando e sentindo o que a performance, né? O que a performance queria dizer. Se eu colocasse um brilho na minha cara nessa performance, ela ia perder o sentido para mim. Ia perder o sentido. Porque não tem brilho não era sobre brilho, sabe? Era sobre você se olhar, era sobre você... Era uma performance bem introspectiva, sabe? Então não tinha por que ter brilho. Então não é desleixo, é senso, sabe? Eu acho, agora também falando do lugar de espectadora, que... Peraí, deixa eu ver como que eu vou falar aqui isso, né, sem ser canceladíssima. Mas quando a gente tem uma proposta para uma apresentação, a gente tem que pensar nela como um todo. A movimentação, o figurino, a sua expressão facial. E parece que, às vezes, a gente se perde nisso do visual ter que ser mais importante do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que, nesse momento, a gente coloca a pedra e aí fica meio ruim. São duas coisas que, às vezes, não conversam, né? Figurino e expressão facial. Eu acho que a expressão facial muitas vezes Mas ela deixada vem de lado. Ela não vem porque a pessoa está tentando fazer mais difícil, ela fica muito Ela preocupada. vem quando você se conecta com aquilo que você está fazendo ali, com a história ou o enredo que você construiu, que você quer passar.
E aí é isso também. Vai variar muito o dia, enfim, tudo que acontece na sua vida antes e depois do palco, né? O antes do palco, ele é muito importante. Inclusive, eu tenho pensado muito sobre isso, que tem me feito muito bem, antes de pisar no palco, pegar, botar meu fone, escutar a música, mas não só escutar a música, mas tipo assim, pensar ali na minha performance, sabe? Um tempo para me conectar com a minha performance, com a história relembrar a história que eu quero contar. Isso eu acho que no último Pinup Poly Show me afetou muito, porque eu estava na produção do evento e ia me apresentar, e me apresentei 2 vezes. Então, para eu me desconectar ali da produção do evento, das preocupações em relação àquele dia e me conectar com a minha parada ali, a minha dança, a minha performance, eu acho que eu não consegui. O Júlio, ele... maravilhoso, que ganhou o Exotic Generation. Júlio Secov. Júlio Secov, Júlio César. Ele se apresentou e eu fiquei muito impressionado como ele... Era uma performance triste, né? Então, como era sofrida. E aquilo ali me fez ver o quão sofrido ele tá. Tipo, tava muito na cara. Ele tava fazendo ele tava com uma expressão muito boa, né, na performance. Eu consegui entrar no personagem dele. E ele veio me falar que antes ele entrou no personagem e quase começou a chorar muito. Ele falou, eu tive que parar porque senão ia borrar a maquiagem. E fez muito sentido, porque ele conseguiu colocar ali no palco e a plateia inteira ficou assim. Uau! Ele me falou que tava chorando antes da coxinha. E assim, e foi muito bom porque ele fazia essa performance com uma expressão muito legal. Sim. Legal, assim, que eu falo assim, que fez a gente entrar nesse personagem. Uma parada que às vezes acontece às vezes a galera é meio over, eu acho. Tipo, vai sofrer e faz uma cara... Calma, deixa eu pensar. Deixa eu olhar no espelho. Assim... Pra quem tá só ouvindo, sem ver, a Roberta fez uma cara muito parecida com a máscara do teatro, que tem a máscara feliz e a máscara muito triste. Foi exatamente essa cara. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que dar uma estudada, tem que fazer teatro, né, gente? Vamos fazer teatro antes de tentar fazer teatro. Eu acho que a questão do Júlio realmente foi muito genuíno. Eu senti que foi muito genuíno. Foi genuíno. Foi. Trabalhar tristeza no Poly é uma coisa, assim... É difícil. Senão fica uma tristeza meio cômica, sabe? E a mesma coisa que você também fazer uma performance sorrindo o tempo inteiro. Cara, eu já percebi que pra mim é muito mais fácil fazer uma cara de safada do que trabalhar as minhas tristezas, as minhas vulnerabilidades assim no palco. Eu consigo trabalhar pra com mim mais tristeza. Muito mais fácil, tipo, apresentar uma máscara sensual. Na festa desse ano era pra eu ser triste. Eu tava com cara triste ou eu tava over de tristeza? Zero over de tristeza. Ai, que bom. Mas eu acho que é porque eu tava triste de verdade. Então, Aí isso. você não tem que fingir. Eu já fiz performance chorando. De verdade. Também. Porque a performance foi do ano passado que eu fiz ela 5 vezes, em 5 eventos. Esse é um negócio que eu queria tocar também, desculpa. Teve um dia que eu fui performar e eu tava literalmente chorando. Nela, assim, eu tava ouvindo, me performando, chorando. E aí as pessoas no final me falaram assim, eu entendi, tudo vai ficar bem. Aí eu assim, yes, mas você sabe, eu tava assim, caralho, eu acho que eu extravasei muito, sabe? É porque eu acho que a performance tem que ter alguma ligação com você. Porque, por exemplo, sei lá, falar de um tema que você não tem nenhuma conexão, nada, que não conversa com nada em você, cara, como? Fazer por fazer. Sabe? Fica fake. Fica movimento pelo movimento, eu acho que é muito legal a gente mostrar tudo que a gente vai fazer e tal, mas o movimento pelo movimento, pra mim, hoje, 13 anos depois de Polidense, não faz sentido. Sim, não faz sentido. Eu nunca mais vou me apresentar para mostrar o que eu sei fazer. Nunca mais. Tu sabe um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Gente, eu já me apresentei e não fiz nada. Ficaram putos comigo. É verdade. Eu amo essa performance. Eu me vesti de Ranger Rosa lá no festival de Porto Alegre. De Porto Alegre. E foi uma coisa assim... Tinha uma mensagem. Qual que era o tema? Era... Comics. Tinha uma mensagem a performance. Muita gente não entendeu. Outras poucas entenderam.
que eu tava muito com isso na cabeça, de que as pessoas performavam para mostrarem que elas eram boas, e não para se divertir. E eu falei assim, nossa, eu não preciso provar nada para ninguém, porque assim, sabe, tipo, eu me dedico muito no meu trabalho, eu sou muito generoso com as pessoas, sabe, tipo, eu quero mostrar para todo mundo que se eu ficar aqui nesse palco, andando de um lado para o outro, linda, mandando beijos e abraços, não vai mudar quem eu sou. Não vai mudar o profissional que eu sou. E quem ficar puto é porque o ego dela ficou puto de não ver eu fazendo o que ela queria que eu fizesse. Sim. Então, eu comprei um cosplay de Ranger Rosa. E tudo. Eu estava perfeita. Eu estava perfeita. Sério, eu era a Ranger Rosa. E eu entrei no palco com a música da Ranger Rosa. Power Ranger! Entrei tipo, pá. Tem fotos, não tem vídeo. E todo mundo criou aquela expectativa de que eu ia fazer uma puta de uma apresentação. Só que eu falei assim, eu vou mostrar pra todo mundo que eu não preciso provar nada pra ninguém. E comecei a tocar uma música da Mulher Pepita, chama A Beleza. E eu comecei a dançar de um lado pro outro. Eu queria fazer mais foto bonita, entendeu? Eu tava lá, no outro dia eu ia dar umas aulas pros alunos, eu ia dar uns cursos e tal. E eu usei aquele momento, só que eu olhava pra cara das pessoas, elas estavam assim. E eu falei assim, gente, será que eu não tô conseguindo? Aí pensei, não, eu tô conseguindo. Elas estavam putas. E isso virou uma história para eu contar, porque não mudou exatamente nada na minha vida. Então, quando eu saí, as pessoas, a Gigi veio falar assim, depois que acabou a performance, que eu fiquei lá, tipo, eu tentava animar a galera, e eles ficavam meio assim, hã? A galera assim, Que? faz um handspring aí, pô. Faz exato. Gente, mas eu tava com uma luva, não conseguia, eu escorregava a porra toda, sabe? Eu tava bonita pra caralho, sabe? Pô, as pessoas deviam ter curtido a Ranger Rosa, pedido pra tirar foto. Eu amei, eu tava. E aí, a Gigi pediu pra eu tirar o capacete e eu não tirei. Continuei, o capacete muda, não falei. Ficava assim. E teve gente que não acreditou que era eu que tava lá. Não acreditou, achou que era outra pessoa. Chocada. E aí, depois, algumas pessoas falaram, Júlio, que foda, sabe? Tipo, você não mostrou que você não precisa fazer nada, que as pessoas precisam parar de querer mostrar pro outro que elas são boas e que elas precisam mostrar que elas são boas. E com certeza teve algum julgamento, né? No outro ano que eu fui dançar, uma menina na coxinha falou assim, até que enfim esse ano você vai dançar, hein? Ela Mentira. falou. E ela ficou com essa mágoa dela aqui no coração. E aí, quando ela me viu, eu tava entrando no palco para fazer a performance. E aí, eu tava de shortinho e tal. E ela falou assim, esse ano você vai dançar, né? Até que enfim. E ela fez o quê? Mentira, gente. Ela não era vou ser, policliner, eu não vou acho. ser assim. Ela era policliner? É. E aí, enfim. Pra quê, né? Mas aí, isso mexeu nela. E eu gostei. Então, assim... a gente trabalha fazer essas coisas, eu achei importante para mim. E quem captou a mensagem, achei que fez bem para quem captou. Para quem não captou, infelizmente, vai ter até hoje sobrando. Vai ter que escutar esse podcast para entender. Exatamente. Ai, gente, quem não captou também é isso. A arte é isso, né? E aí, uma outra coisa que eu queria falar, que eu lembrei disso, da gente falando de palco, performance e tal, é uma prática que a galera do Polydance tem, eu me incluía, que é de não repetir performance, não repetir a apresentação. Então, aquela apresentação que eu demorei lá meses para montar, Estresse. que eu estudei, pesquisei, ouvi a música incessantemente, pesquisei expressão, movimento ali, eu vou ter uma oportunidade só de mostrar? Mas isso foi uma coisa que eu comecei a pensar só há pouco tempo. Porque aí o Marcelo até comentou comigo, cara, artista tipo cantor, cantora, você vai pro show, você quer ouvir as músicas que você gosta, que você conhece e tal. Enfim, não sobre a expectativa da outra pessoa, mas é isso. A gente não pode descartar as nossas pesquisas assim de forma tão fácil, porque é um trabalho muito extenso, é um trabalho que demanda muito. Então, de uns tempos para cá, eu pego uma performance, trabalho ela e apresento várias que eu vou fazer vezes. no Pinup, Polyshow. Levo várias vezes. Que eu faço a performance que eu faço na Loves, Cabaré, lá em São Paulo, vou fazer no Pinup, vou fazer lá a mesma performance vou fazer lá em Campinas,
E assim eu vou levando, porque outras pessoas vão assistir, e por mais que você assista mais de uma vez, a sensação vai ser diferente. É isso, e mesmo quando... Cara, quando eu apresento... por exemplo, a última coreografia que eu repeti foi Fix Me. Antes disso, eu fiz Fallen umas 5, 6 vezes. E eu sentia que a cada vez que eu repetia, eu conseguia ou trabalhar mais a minha expressão, ou trabalhar mais algum tipo de movimentação ali dentro, e a performance ia amadurecendo, sabe? Junto com essas repetições, porque é aquilo que a gente fala sempre nas aulas. A repetição vai aperfeiçoando o seu trabalho, né? Então, por que não levar isso para Eu comparo com a performance? música, gente. É o nosso single, entendeu? É a nossa música de trabalho, é a nossa performance de trabalho do momento. Entendeu? A gente cria ela pra gente trabalhar o momento. Às vezes pode ser por um semestre. Então, tipo, nesse semestre eu vou trabalhar essa performance. Sim. No próximo, tem que criar outro single. Tem que fazer outra. Eu faço outra. Ou, às vezes, a performance foi uma performance muito grande, sabe? Tipo, que ela chamou muita atenção, que as pessoas gostaram muito, a gente continua performando ela durante o tempo. E às vezes é isso, às vezes mudando algumas coisas ali e tudo mais, nunca é a mesma, né? Então, galera do Polidense, parem com essa coisa de descartar as performances. Não é porque você dançou uma vez que você não pode dançar isso de novo, sabe? Não vai ser desinteressante mesmo, não vai. Não. Vai ficar mais interessante. Até porque eu já vi pessoas aqui do estúdio que entraram em sequências de apresentações em festivais e tal e fizeram um número pra cada um. Pra cada, gente, o trabalho criativo, vocês não E, surtam? cara... Tadinha, fico Que com dó. isso? É isso, é um trabalho criativo que, cara, eu dedico muito tempo a pensar nas minhas performances, nas minhas coreografias. Então, eu não sou uma máquina, sabe? Para produzir uma para cada festival, para cada lugar que eu vou me apresentar. E eu fico imaginando que, assim, você vai entregar melhor a sua totalidade numa performance que você fez várias vezes do que numa que você teve que criar em uma semana e meia. Exatamente. Só pela pressão de mostrar algo novo. Então, É isso, Filha, eu sou contra. Algo novo, tem que esperar. espera aí ano que vem. Ano que vem. Júlio, Oi, você deu aula para Roberta, Dei. deu aula para Carol Dei. e deu aula para Fernanda. dei. Eu tenho 2 perguntas em relação a isso. A A favorita sou eu. primeira, não pode olhar o meu roteiro aqui. A primeira é, se vocês estivessem os 4 num barco e o barco afundasse, qual das 3 você ia salvar? Ah, que horror! Júlio, eu tô aqui com você. Só pode Gente. salvar uma. Eu. E aí vai dar o golpe no pinup. Justo. Entende? Você vai tentar responder melhor? Se Gente, comprometer? eu vou fazer o quê? Ou- É melhor os 3 morrerem e eu não ficar com uma mágoa de caboclo do que eu salvar a Roberta e aí a Fernanda e a Carol e a Fernanda, lá, uma delas fazer um negócio pra mim e acabar com a minha vida. Eu espero que essa seja a sua resposta aqui na frente das câmeras, mas depois a gente vai conversar para ver se é essa mesmo, tá? Não, mas é verdade, gente. Vai que eu Não é salvo a nada. Fernanda e aí a Roberta e a Carol, elas vão na alma delas e fazem um negócio aqui. E alma de irmã deve dar um combo assim que Ai, Deus me potencializa, né? A gente morre todas juntas, vamos fazer Titanic, a gente segura e vai assim. Pronto, gente, a gente vai todo mundo junto. Se tem que salvar uma, a gente vai junto, entendeu? Na tábua do Titanic, cada uma botava uma mãozinha e todo mundo se salvava. Então. Ou todo mundo morria congelado. Ué, mas a gente pode boiar? A gente não pode boiar? Não é uma opção dentro da minha pergunta. Ué, mas a gente boia, puxa o ar e boia. Por que vocês não respondem? Enfim, Então, Ou mas seja, o Júlio mataria todas as todas as 3. 3. Ai, gente, porque assim, eu Mas acho aí mais o Tomás justo. ia ser meu único chefe. O Tomás tomaria conta do Pinóquio. Eu acho Não. que ia ser mais justo, porque por que tem que ter uma preferida? Pra gente gerar treta, caos e conteúdo. Ah, não, gente, não, vai ter preferida, não. Não me olha assim, não, Roberta. E agora, voltando um pouco aos fatos do passado, Ai, já meu que Deus, Roberta que que medo. tá aqui. Exatamente. Eu que acordei cedo para vir aqui À toa, fazer esse já podcast. que ele atrasou, né? fazer esse podcast Eu não com você. atrasei, foi o ônibus. Quando a Roberta era sua aluna, o que ela fazia que mais te irritava? Que Nada. dava. Ah, Não, mentira, ela não fazia vou embora nada. agora. Ótima! Não, ela não fazia nada. ela não fazia Ela me nada. irritava, não, mentira. Mas foi assim, ela chegou no estúdio assim, oi, toda tímida assim, sabe? Uhum, Tipo, foi lá fazer aula comigo com a Ana Bia. uhum. E aí, quando ela fez a primeira aula, a gente falou assim, amiga, você tá fazendo só isso até hoje? Eu lembro.
Era assim. Eu lembro. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que foi um workshop que a gente achava que era nível intermediário. Nós achávamos que nós éramos nível Você mostrou um intermediário. vídeo. Será que eu disponibilizo esse vídeo? Vou disponibilizar em algum momento. A gente achava que era nível intermediário, gente, juro. Eu bati a cabeça assim, ó. A Roberta, ela Parecia tinha um uma coisa torcicolo. que era a falta de alguém falar assim, você solta. Entendeu? Era isso, tipo, a Roberta e a Carol e a Fernanda, elas são um processo. Elas começaram poli e o corpo delas foram evoluindo durante os anos. Mas eu acho que a chave foi relaxa, se solta, sabe? Tipo, não se prenda, sabe? Não, aqui a gente não vai fazer você se sentir mal se você fizer um movimento ainda que não tá certo, ou se você tiver, sabe? Relaxa. Eu acho que elas foram relaxando com o tempo, sabe? Tipo, elas foram entendendo que era muito mais leve a atividade do que elas estavam acostumadas a trabalhar, e aí elas viraram o que viraram hoje, né? Mas o que a Roberta mais me irritava, eu não sei. Ai, gente, não é possível. Ela me irrita tanto hoje em dia. Mentira. Eu não lembro. Eu acho que eu e a Ana Bia, a gente queria tanto mostrar para elas que elas eram muito boas, porque quando a gente é professor, quando a gente dá aula de poli, a gente olha para um aluno e no aquecimento a gente conhece ele. Como ele se movimenta, né? Tipo, Sim. durante o aquecimento a gente está olhando para o espelho, a gente está vendo todo mundo que está ali. Eu não estou ali aquecendo só para... Eu estou ali aquecendo para já... Falo assim, eita, aquela ali, ó, tem que ter mais cuidado com ela. Aquela ali é mais espertinha. Essa aqui, entendeu? Então, a gente olhava para elas e via um potencial, tipo, muito grande. E não um potencial de pressão, assim, vocês têm que ser uma polidência foda. Não, mas, tipo, cara, eu acho que se você trabalhar esse movimento de uma técnica... Você já viu como é que é seu corpo? Você já olhou para você já olhou para você mesmo para ver como é o seu movimento? E a gente via nelas isso, sabe? Então, esse potencial. E a gente ia explorando cada dia, mostrando para elas que elas podiam fazer, enfim. E cada dia elas foram se soltando mais, entendeu? E aí, como é que foi esse processo de se experimentar? Cara, eu acho que foi muito diferente. O Júlio e a Ana Bia me abriram portas que me apresentaram outro polidense, é isso. Um polidense com muito mais possibilidades. Então, é isso, eu não dançava, gente. Não dançava nada. Meu pescoço era duro, travado. E era um pouco de timidez mesmo. Era assim, muito. Era timidez, era tipo... Elas tinham medo. Parecia que elas tinham medo de fazer alguma coisa assim diferente, sabe? E eu e a Ana Bia, a gente sempre foi uma pessoa que adorava fazer coisas diferentes. Quanto mais diferente do que estava sendo feito na época, mais legal a gente achava. E a gente se explorava muito, né? A gente se olhava muito no espelho, explorava o nosso corpo, via nossas possibilidades, sabe? E a gente via as meninas de um jeito tão assim... Tosco? Mentira. Não é tosco, é tipo com medo de se explorar, não, mas era sabe? Às vezes com vergonha. Mesmo. Mas assim, conforme elas foram fazendo as aulas, a gente foi criando mais intimidade e elas foram se soltando mais, né? E elas foram percebendo que tudo bem. Isso foi um processo que aconteceu comigo, que eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída. Eu demorei a enviadar, assim, sabe? Tipo, a me soltar mesmo no pole, porque eu era muito aquele pole masculino, sabe? E eu também tive meu processo. Tipo, demonstração de força. É um caos, sabe? Foi um processo, mas chegou um momento pra mim que eu falei, nossa, não sou isso, sabe? Então, assim, eu demorei a me soltar. E aí, depois que eu me soltei, eu vi a Roberta, eu vi a Carol, eu vi a Fernanda, eu falei assim, gente, vocês precisam fazer isso. Entendeu? Então, depois que eu comecei a explorar mais e percebi que estava tudo bem, que é assim que a gente tem que ser, eu consegui passar mais isso para as pessoas. E na verdade, é o que eu faço até hoje, né? Com os alunos, assim, sabe? Eu falo, gente, tá tudo bem, relaxa. Sem pressão. Se descubra, sabe? Eu acho que é desse lugar de, tipo, sem muitas cobranças, sabe? Eu sabia que tá tudo bem eu errar, o Júlio vai estar ali com paciência para me explicar de novo e no meu tempo, no tempo que eu precisar, no tempo que meu corpo precisar também. Então é isso, é mais sobre criar um ambiente acolhedor. De possibilidades, sabe? Porque, assim, as três, elas têm corpos diferentes. Entendeu? E a gente nunca trabalhou as três iguais. A gente olhava para cada uma delas e via maneiras diferentes. Então, tipo, a Fê tem um jeito de se movimentar, a Carol tem outro, a Roberta tem outro. Então, a gente conseguia fazer com que elas se sentissem à vontade sem ter essa competição de, tipo, as três iguais. Sabe? Tipo, sem ter essa coisa de, tipo, a gente tem que fazer igualzinho. Não, cada uma fazia ali. Às vezes, a gente passava o mesmo movimento e mostrava para elas de formas
diferentes para cada uma fazer, porque cada uma fazia de um jeito. Entendeu? Então, acho que esse foi muito gostoso e é muito gostoso quando eu faço isso com os alunos, sabe? De trabalhar todas as possibilidades. Mas, Roberta, você era chata? Eu não lembro. Ela era tão tímida, Eu boazinha. acho que não assim, é isso. Eu era muito tímida. Muito, muito tímida. Eu até falei no episódio anterior que no início eu não ia para as aulas quando a minha irmã não ia. Eu era muito tímida. Muito envergonhada. Então... E aí é muito louco. Quando eu paro e penso... Sei lá, tô começando uma aula. Já veio isso em alguns momentos na minha cabeça. Tipo, caraca, eu tô aqui conduzindo uma aula. Eu lembro de um momento em que eu não tinha coragem de ir para aula como aluna, sabe? Muito louco. Mas eu acho que não era chata, não. Não era, não. Era só envergonhada. Ai, que sem graça. Queria uma história mais... Mas eu queria que eu falasse Não, que acho que não, a eu Roberta sou era assim, pentelha. ela reclamava o tempo todo. assim, ela era muito chata. Eu queria que essa garota sumisse. Ué, mas aí eu não ia ter aluna, gente, pelo amor de Deus. Imagina só se eu fizesse isso. tem... Mas, falando em aluna, né, que sumiu... Você tem alguma história de aluna que você queira compartilhar com a gente, Roberta? Gente, a Laís, não me olha com essa cara não, que a Laís pediu pra eu contar essa história. Eu pedi. Eu perguntei se você poderia. E aí, dentro do meu storytelling, eu estou conduzindo de forma natural. Sobre questões dentro de salas de aula, né? Qual foi a questão, Júlio, mais, assim, louca? Que você já viveu, tipo um episódio louco? Ai, Gia, provavelmente devo ter algumas, eu preciso pensar. Ó, então eu vou contar a minha. Conto. Porque aí, às vezes, me dá um insight. Foi ano passado. Perto do período de festas de final de ano, né? E a gente aqui no Pinup a gente está localizado no centro do Rio, que é um lugar onde as pessoas trabalham muito e tal, um centro comercial. Então as pessoas têm muito costume de sair do trabalho e vir fazer aula. E eu tenho essa aula de base de poli, né? Que é uma aula para iniciantes. E aí, beleza, comecei a dar essa aula, tava uma aula cheia. E ali, como você falou, é no aquecimento que a gente vê, né? A gente começa a perceber um pouco mais das alunas que estão ali, principalmente quando a gente não conhece. Então, eu vi que tinha uma aluna com muita dificuldade. Tipo, isso acontece muito, sabe? A gente trabalha com mulheres adultas, muitas que nunca fizeram antes uma outra atividade, uma outra prática física na vida, uma outra aula de dança. Então, rola muito de, eu falar para a pessoa girar o braço para trás, ela, sei lá, gira para frente, não saber muito bem como se utilizar daquele braço para girar, sabe? Isso acontece muito. Aí, beleza, eu vi que tinha uma aluna com muita dificuldade. E aí eu pensei, cara, eu preciso dar muita atenção para ela, porque provavelmente ela precisa ali mais de alguma explicação a mais ou de algum estímulo a mais. Provavelmente não é aquela pessoa que pega o movimento tão fácil, né? Vai demorar um pouquinho mais. Beleza. A aula fluiu. Eu ali muito próxima a essa aluna, lógico, tentando administrar a atenção entre todas, mas muito próxima a essa aluna para que ela não saísse da aula, tipo, muito frustrada. Eu sei que as frustrações vão acontecer, independente da gente, mas cuidando ali, né? Tentando ter um trabalho cuidadoso e de acolhimento. Aí, enfim, a aula rolou de boa. Essa aluna com muita dificuldade. No final, essa aluna cruza com uma latinha de bebida na mão. Valeu, prof! Da próxima vez eu não bebo, não. Ai, eu amei. E aí eu olhei... Sinceríssima. Mas ela estava escondida? Não. E aí eu vi durante a aula que ela bebia alguma coisa. Mas, cara, as alunas têm costume de beber água. Pra mim, ela tava com uma latinha, ela tava bebendo Red Bull. Gente, eu amei alcoólatra, não. Júlio, a menina está... Aí eu virei, tipo... Eu olhei assim. Aí no primeiro momento eu não entendi. Aí eu olhei a latinha na mão dela e perguntei: o que é isso? Ela, é gin. É gin? Ai, nossa. E eu acho que ela tava na segunda latinha. Aqui Gente, embaixo não ela... não, assim. Dentro da sala de aula. Tem que A pular, menina, não fazer gente, a isso. menina não tinha dificuldade. Não era, sei lá, um TDAH, alguma questão bêbada. de cognição. Não, ela estava bêbada. Embriagada. Ela estava bêbada Nossa, na minha gente. aula. Tipo assim, e eu via que ela estava meio aérea, sabe?
Mas, cara, a gente trabalha com muitas... A gente recebe muitas pessoas aqui, muitas pessoas diferentes. Não tinha cheiro de álcool, nada do tipo. Então, pra mim, era só... Culpa da Anitta, é o gin da Anitta. Ela tava Nem bêbada, era. Júlio. Não era E gin da aí eu Anitta. virei pra ela... Gente, muito sério. E, cara, pra você me tirar, assim, Tu ficou do puta? meu eixo... Eu fiquei. Então, eu fiquei chateada. Porque, pô, é uma atividade onde tem risco, né? Tem risco Então, mas de aí ela cair. voltou? Não. Então, gente, é porque ela veio aqui só dar uma zoada. É, Não foi a primeira aula dela. Então, ela veio dar uma gastada, Júlio. Tipo assim, entendi. Então, eu achei meio irresponsável, sabe? Tipo, Entendi. é isso, a gente se esforça aqui pra trabalhar, além de tudo, com um ambiente seguro, né? Fisicamente. Sim. Tá certo, é verdade. Tem Acho que eu ia ficar muito puta. cuidado. Não sei, na verdade, eu acho que eu ia ficar puto. Não, acho que eu não ia Gente, ficar, mas eu acho depois que eu o Júlio ia não ficar. Por favor, é um apelo. Alguém vai pra aula do Júlio bebendo. E depois conta pra gente se ele ficou puto ou não. Eu vou pedir uma galinha de cerveja. Gente, eu fiquei, Que horror, gente. na hora eu fiquei chocada. E eu virei pra ela muito sério e falei, cara, você não pode fazer isso. Eu expliquei que era uma atividade, é uma prática de risco, que você... Sim, com certeza. Cara, a gente se pendura numa barra de ferro, lógico que tem risco da gente cair. Se você Vai cai ficar ali... tonta, É, se Ou você cai ali, desequilibra. a culpa é da professora, muitas vezes. Quer Gente, dizer, não bebam. muitas vezes Nem não, mas a antes, professora não. vai se sentir Depois da aula pode, responsável. mas antes, durante, a gente não pode. Mas na festa que eu me apresentei, Ah, não, mas aí eu antes de eu é entrar isso. aqui no palco, que é exatamente aqui, Roberta me deu o gin dela. E foi ótimo. Já bebi um shot. Volta e meia eu bebo shot antes de me apresentar. Pra dar, assim, um grauzinho, sabe? Ai, um lembra eu, você e sua calorzinho. irmã? Mas, irmão... Oi? Eu, você e sua irmã no Lembro, bar? no bar da cachaça. A gente tomou um shot. No bar da Bar da cachaça, não. cachaça, No bar ali na Rua do será Catete. Ali na Rua do Nosso Catete lar. foi eu, mas a ideia foi minha, gente. Eu catei ela, a gente tomou um shot de 51. Meu Deus. Era a ideia. E a Na gente época eu chegou ainda assim. bebia cachaça. Mais de 51. Roots. Mas então, é isso. Eu acho que uma coisa é você beber ali antes de uma apresentação, você como uma pessoa que vai se apresentar, Sim. sabe? Vai... Enfim. Ó, eu tenho- na eu tenho- sala de aula, não. É, Não, eu tenho uma bebam. história que ela é uma história bem séria, na verdade, até quase um pedido de desculpas. É sério, é verdade. Lá no Metrópole, há um tempo atrás, entrou um rapaz para fazer aula. Já é um senhor, né? E eu não conhecia ele e tal, e era uma aula de polibásico. E aí a turma estava cheia, e ele entrou na turma, eu falei, oi, boa noite, tudo bem? E ele, tudo bem, tal, fizemos o aquecimento. E aí ele botou um tênis branco, eu lembro que era um tênis bem grande. E eu comecei a passar um fortalecimento que era de subir na barra. Subir na barra e descer, subir, descer, subir, descer. E ele queria fazer de tênis. E ele falou assim, não, porque eu só faço polidense de tênis. Aí eu falei para ele assim, olha, deixa eu te mostrar como faz 100. Porque para você entender as travas do pé, para entender não sei o que lá. Aí ele falou assim, não, eu não vou fazer 100 tênis, eu só faço tênis. Aí eu virei para ele e falei assim, então eu não vou poder te ajudar, não vou poder te ensinar direitinho como se faz a aula. E ele simplesmente saiu da aula. E aí, logo em seguida, ele fez vários textões falando que ele foi expulso da minha aula. Olha isso, olha como a gente lidar com pessoas. E que ele era autista, e que eu expulsei um autista da aula. E isso jamais aconteceu. Eita. Então, é uma coisa que, às vezes, como professor, a gente também se vê um pouco vulnerável, sabe? Em acusações mesmo, sabe? Tipo, jamais, nunca na minha vida como profissional, 13 anos, faria isso com uma pessoa. Principalmente se eu soubesse que a pessoa ela tem um caso de autismo, seja o grau que for. Então, eu achei que foi uma coisa, uma situação muito séria, sabe? E que, tipo, para mim não fazia sentido nenhum, porque o decorrer da história, tipo, desde quando eu fui lá e falar, olha, eu queria te ensinar, em nenhum momento ele colocou isso para mim, tipo, olha, eu sou autista e eu não consigo, esse é um problema para mim, tudo bem? Óbvio que eu ia falar assim, então, desculpa, continue a aula desse jeito. Ele simplesmente saiu da sala. E eu não entendi nada, eu só falei assim, nossa, esse cara, sei lá, não gostou de mim, se irritou. E, então, tipo assim, desculpa, por favor, não foi a minha intenção. Mas a gente se coloca... eu sempre tento, nas minhas aulas, ser muito atento, né, com as pessoas, muito atento. E não obrigar as pessoas a fazer o que
uma coisa que ela tem de dificuldade, sabe? Seja de, às vezes, segurar na barra com o braço para cima. Entendeu? Então, eu sempre sou muito atento com isso, sabe? Tipo, eu dou um curso de formação que eu falo muito sobre essas coisas de ensinar, de ficar atento. Esse negócio que eu falei do aquecimento no espelho, a gente já percebe, sabe? Tipo, as pessoas que estão na aula. Então, assim, jamais faria um negócio desse. Jamais expulsaria ou falaria para a pessoa assim, então você não vai poder fazer minha aula. Sabe? Então, assim, é uma situação que, para a gente, como professor, também pode acontecer, sabe? Então, é meio que descontrolado, a gente não tem esse controle sobre as pessoas que estão ali, né? Mas foi um caso que aconteceu e que me deixa até hoje meio pensativo, assim, sabe? Tipo, será que eu devia ter feito... Será que eu devia ter falado de alguma outra forma? Será que... mas eu fui tão, né, solícito ali, tentando ajudar. E criou-se essa história, né, de que eu expulsei uma pessoa autista da aula. Isso, eu acho que eu dou aula no Brasil inteiro e as pessoas podem colocar aí, escrever sobre se já se sentiram alguma vez lesada por alguma coisa que eu fiz elas fazerem, que não eram o que o corpo delas não deixava, sabe? Então, assim, essa é a história. Mas vão ter coisas que, cara, a gente não vai mesmo saber de tudo, todo o contexto ali, né? E, assim, esse rapaz, ele não comunicou a recepção, sabe? Assim, porque quando acontece alguma coisa desse tipo, a gente é comunicado, sabe? Tipo, acontece super. E a gente é comunicado, porque a gente já fica atento, entendeu? Pra gente estar ali, ainda mais uma turma com 9 pessoas. Então, a gente já fica atento. E a gente trabalha lá no Metrópole, a gente tem muita responsabilidade com o aluno. Sabe? Muita responsabilidade. Aqui no Pinup também. Aqui no Pinup também. Então, por que na minha vida eu iria destratar alguém? Sabe? Tipo, se o meu papel é dar aula, é ser professor, é ensinar, é fazer com que a pessoa se sinta bem. Então, para mim, é uma história que não faz sentido nenhum. Sabe? Tipo, não faz sentido. Ou ler aquele relato, eu lendo o relato, eu falava assim, mas, gente, isso nunca aconteceu, sabe? Então, assim, foi uma situação muito delicada, muito delicada. Sim. Né? Não dá pra dizer que o trabalho de vocês é monótono, né? Não, não é, gente, não é mesmo. Não, eu assim. acho que a gente ainda a galera... Nós somos professores, né? Não trabalhamos diretamente com o atendimento ao público, o primeiro atendimento ao público, né? A galera da secretaria ainda filtra muito dessas questões, né? Muitas coisas ainda chegam primeiro para eles. Então, vamos fazer um episódio? Cara, eu tenho muita vontade, mas... Sobre isso? Vai ser muito difícil, mas quem sabe vem aí. Com a Júlia e Camila também? Acho que vai ser bom. Eu acho perfeito. E a minha última pergunta é pra você, Roberta. Se você tivesse que escolher hoje, agora, um funcionário do Pinup pra você demitir, quem seria? Eu me demiti. Eu me demitiria com toda certeza. Assim dá. Eu Nossa, demitiria João Vitor. você é muito cri-cri. Olha só. O meu trabalho isso? é reconhecido em 54 países, tá? Como uma grande social media. Então, Nossa, eu não aceito críticas. Você é Eu não muito aceito formadora críticas. das escolas. Mas a galera gosta. Eu trabalho direto no Instagram. A galera gosta de fofoca. A Isso, galera eu gosta tenho umas de pesadas, briga. eu posso começar agora. Ai, meu sonho. Mas a gente não pode, infelizmente. Gente, olha só, Mas eu tô entregando o que o público quer. Não tá não comecei a falar agora. Olha só, vou contar uma coisa pra você. Na semana passada... Não, mentira. Não posso. Gente, quem quiser saber, manda DM, aí eu vou ver pra quem eu vou poder contar. Mas, cuidado, pole dancers. Ou então vai no Pinup Poly Show, agora já vai ter Isso. passado o show. Mas se você for no Pinup Poly Show e for no after, você vai com certeza ouvir fofocas. Sim. Muito. Mas, Ou se você chegar aqui no Pinup, sei lá, qualquer dia às 3, 4 da tarde, que é um horário em que a gente tá mais tranquilo, não tem aula, a gente com certeza vai estar tomando um cafezinho fofocando. E fofocando. mas eu posso falar assim, cuidado, pole dancers. Tem picareta na área. Tchau. Acho que então a gente encerra por aqui, Vamos né? encerrar por aqui. Fica aí no ar quem é. Gente, muito obrigada Obrigado. pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo. Eu cheguei falando que eu não ia aqui. saber falar, falei pra caralho. Falamos Fala a beça. Boa sorte, Pô, Maria. Ainda tinha mais pra falar, né? Tinha muito pra falar. Mas Eu quero tem agradecer
A Maria Elisa Zanner, que edita esse podcast. O amor da minha vida. E coloca Petropolitana tal qual Júlio Peixoto, nosso convidado especial lá de Pedro do Rio, a 27 quilômetros de onde Maria nasceu. E também queria agradecer a mim, que faço os cortes e todas as artes. A gente consegue fazer esse E podcast deixa ir ao bonito, hein? ar. Pelo amor de Deus. Eu sei, ó, tô com a maquiagem Depois de ontem. me criticar. E para finalizar, queria também agradecer nossos patrocinadores, Pinup Poly Studio, nosso estúdio de polidense, Gaia Poly e Rolling. Muito obrigada. E a galera também, João Vitor, né, que tá na câmera. E Leonardo, que tá ali. E não sei o nome dele. Grajaú ou Felipe. Grajaú ou Felipe, que está operando o som. E eu queria agradecer a mim, a Fernanda Anitta, Que né? veio de São A mim, Paulo. porque eu trabalho A mim, muito. entendeu? Porque se eu não tivesse trabalhado tanto, eu não estaria aqui falando com vocês. É verdade. É isso, um beijo. Um beijo. Até mais. Até o próximo. Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poly Studio, Rolling e Gaia Poly. Captação de vídeo e áudio por João Vitor Martins, mixagem de som por Bernardo Tavares, edição de vídeo por Maria Elisa Zanner e design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.